família, espero que esteja tudo muito bem com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Magia Tarot. Sejam muito bem-vindos a mais um jogo das escolhas, uma leitura interativa, onde hoje a pergunta é o que nos une, o que nos separa, né? O que nos favorece e não favorece o nosso relacionamento, a nossa união, a nossa reconciliação. Então, o momento aqui de saber os pontos fortes e os pontos fracos e os conselhos que podem vir desta interpretação. Vamos pedir aos nossos mentores paz, concentração, serenidade nessa leitura. Você já vai começando interagindo com uma leitura de paz dentro de você, pensando na pessoa, na situação, mas com muita paz. Também, se tem gostado dos nossos vídeos, já deixe seu joinha para não esquecer. Gratidão pelo seu gesto, gratidão também por se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Agora sim, com muita paz. Um pouquinho de paciência para essa leitura, calma. Ok, pessoal. Vamos marcar então a nossa leitura, vamos diferenciar. Velinha verde para a primeira leitura, velinha azul para a segunda, velinha amarela para a terceira leitura. Então, como eu falei, com paz, harmonia dentro do seu ser. Pause um pouquinho o vídeo, deixe vir a sua intuição, a sua mente, uma vibração, onde você seja levada a fazer uma escolha, algo que se destaque entre a leitura número 1, velinha verde, leitura número 2, velinha azul, leitura número 3, velinha amarela. Depois você volta a assistir o vídeo para ver a leitura, ok? Vamos então, vamos ver a leitura número 1. Boa sorte a você da velinha verde. Ok, gente. Meus queridos, o que favorece aqui? Essa pessoa ela tem uma tendência a ter um regime assim um pouco de possuidor. Essa pessoa que você gosta, ela tem assim um lado que é como esse sentido de ter. Ou seja, um relacionamento é o meu companheiro, a minha companheira. Num certo sentido, não é? No sentido de favorecimento, isso é bom. Por quê? Não é? Esse sentido do meu, o pertencer, né? Um ao outro, é algo que favorece. Mas vamos com muita calma nesta leitura, ok? Não interprete as minhas palavras só por causa deste início, tá bom? O que desfavorece? A dificuldade dessa pessoa
em mudar a sua visão perante as coisas. Então, é um atributo que favorece em relação a ele. Esse atributo dele não significa que é algo, o que favorece não significa que seja realmente algo positivo. Porque é a maneira dele. Ele, esse interagir dele favorece no sentido da posse. Essa pessoa gostando de você, você pertence à vida dele. Então é uma certa, como é que eu vou dizer? É difícil, né, dessa pessoa ela perder essa qualidade do posse. Então por que que desfavorece a falta da ideia, a falta da mudança? Como eu disse, algo favorável na visão daquela pessoa. Mas o que que tá? Eu vou passar aqui para a leitura, sair um pouquinho da leitura do tarô, do Peladan, para ir para os outros oráculos, como conselho. Prisão ou escravatura. Esse oráculo é das vidas passadas, não necessita eu estar lendo como vida passada. Estou lendo aqui como uma energia. Prisão, escravatura. Carta o urso. Estas duas cartas não precisa pensar muito. Muito ciúme e muita possessividade dessa pessoa. Então, embora esta energia dessa pessoa de posse, num termo assim mais tradicional, em termos de relacionamento, pode ser assim um relacionamento onde essa pessoa é muito vivente, ela pode no futuro, ou na vivência de vocês, cada caso é um caso, ela pode estar presa a você, presa no sentido assim de gostar, de querer, né? Vamos dizer, um relacionamento sério, ok? Problema. Sério no sentido muito, muito, muito oprimido. Então, aqui é um relacionamento, né? Um de ciúme, a possessividade é como se fosse uma prisão. Repara aqui o caminho, não é? O oito de espadas, repara esta figura, né? Presa também, né? Atada a estas espadas, né? Então, aquilo que favorece, embora, né, na, no tema da leitura, o que favorece não é algo positivo. E a mudança de perspectiva desta pessoa é difícil. Agora, há algo aqui muito importante, aqui no desenrolar desta história, que é a carta sacerdotisa e a carta estrela. A carta sacerdotisa coloca aqui um ponto aqui importante. Esta leitura da prisão, escravidão, pode ser realmente também de vidas passadas. Pode ser uma experiência assim. Então, essa possessividade, esse ciúme, vem de um trauma entre vocês de uma vida passada em onde alguma coisa aconteceu, representado aqui por prisão e escravatura. Então, aquela pessoa que tem medo de perda, né? Tem medo da não representação do sentimento. O sentido, escravatura, o sentido de posse. Entende? Então vem aí de algo do passado. Então, a espiritualidade, da mesma maneira que está trazendo essa energia do passado, também é a resposta, é a cura para esse ciúme existencial. E trazer a carta estrela. Agora, o que é muito importante aqui nisto é o seguinte.
Esta sacerdotisa e esta estrela, ela pode ser uma cura para você, encontrar o seu caminho, não necessariamente já presa a esta pessoa. Pode trazer uma compreensão desta vida passada e você seguir outro caminho. Pode. Ok? Isto vai mais para quem veio assistir essa leitura já meio interiorizado assim um pouco nisso, né? Gosta de uma pessoa, mas queria um conselho de como esquecer aquela pessoa, porque é um relacionamento meio que doentio, vamos dizer assim, o que nós vemos aqui. Para outros de vocês que têm esse sentido aqui de ligação muito forte com essa pessoa, ou seja, talvez até esses ciúmes sejam até muito recíprocos. A distância dessa pessoa é quase como uma agonia, ou mesmo uma agonia, é quase como uma doença. Então a ligação kármica de vocês ainda é muito forte. O que significa isso aqui? Que esse ciúme pode ser vencido pela compreensão desta vida passada. O problema é que tem que ser de um e outro. Como essa pessoa é um pouco teimosa a novas ideias e está aqui, vamos dizer, presa, prende-se ele próprio e prende outras pessoas, não é fácil. Mas é possível, através da espiritualidade, da consciência, libertar essa pessoa desse sentido, né, dessa prisão, escravidão, obrigação, posse, e viver o relacionamento como ele deve ser. Baseado no sentimento, no amor e na liberdade, né, do conseguir sair desse regime kármico entre vocês. Ok? Então, se a gente for nos expressar aqui em ponto fraco, é esse sentido da posse. Ok? Pode trazer zangas, se você não faz, se essa pessoa perde você assim de vista, já se aborrece com as suas ideias mais de liberdade e por aí fora. Difícil para você, que também é muito presa a essa pessoa. Okay. Agora vamos dizer o ponto forte. Qual é o ponto forte aqui na leitura? O que os une? A espiritualidade. Aliás, talvez até. E acontece muitas vezes, e muitas vezes em leituras particulares. Às vezes a própria leitura é o antídoto de um problema. Às vezes a pessoa fazendo um questionamento, vendo uma resposta para algo na sua vida que estava difícil de conquistar, às vezes a seguir a uma consulta, às vezes dias, às vezes horas. A consciência da leitura e a energia, vou chamar de energia quântica e espiritual da leitura, traz uma resposta. A resposta, sim, não só conscientemente, mas a transmutação do problema. Então, eu acredito que esta consciência dessa leitura, obviamente, para quem se identificou nesse regime de posse e ciúmes, eu acredito que muitos de vocês, em breve, só ter essa consciência já vai resolver esta necessidade da posse, tanto para você como para outra pessoa. É como que energeticamente surgisse num e outro a consciência que esse ciúme já não faz parte da necessidade desta vida atual. Isso acontece muitas vezes. Então, o que eu acho aqui, vendo essa leitura entre a sacerdotisa e a estrela, que além de ter uma resposta em termos de
esclarecimento, você tem uma resposta espiritual sobre a cura. Eu acredito que muitos de vocês estão já sendo abençoados com conseguir gerir melhor esse relacionamento. Conseguir começar a pôr de lado esses ciúmes e essa pessoa está mais aberta à mudança, porque ela própria se sente presa, ela própria. Repara que esses ciúmes pode trazer muito aborrecimento, muito afastamento, volta, afasta, volta, dúvida, por causa desse sentido de posse, principalmente pelas dúvidas, que a energia não vem da agora, a energia já vem da outra vida, como eu estou tentando falar para vocês. Ok? E vou repetir, muitas vezes basta o próprio conhecimento que já traz junto com ela um processo de cura que às vezes começa a atuar, como eu disse, às vezes em semanas, às vezes no próprio dia de uma leitura. Ok? Neste caso, o sentido de cura, para alguns de vocês, ou muitos de vocês, vai ser o sentido do relacionamento, que traz uma mudança vibracional para os dois, como tem vida em comum. É como se a mudança em um, pela consciência de vida passada, propagasse a mudança em outro, da vida passada. Então, a consciência de um faz uma mudança e muda também o padrão de energia da outra. E os dois vibram numa energia diferente e o relacionamento tem pernas para andar, tem saúde para se vivenciar, entende? Para outros é uma consciência, né, de querer se libertar. Quando isso acontece, normalmente é porque é uma fase apenas de aprendizado, é duas almas que se encontraram que não necessitam de vivenciar um amor. Esta fase da prisão e escravatura era algo que foi necessário ser vivenciado, não necessariamente como um amor, ah, que tenha que ter existência durante esta vida completa, entendem? Cada caso vai ser um caso, ok? Mas o importante é que, para cada um de vocês, né? Para uns vai trazer uma libertação desta energia da possessividade e dos ciúmes. Outros de vocês vai trazer ah, o libertar-se, né? É sentir-se que aquela pessoa já não representa a mesma coisa, ok? Sendo como for, é um sentimento de liberdade e de nostalgia com alegria, tá bom? Vamos fazer a leitura número 2. Eu vou escorregando na cadeira, vocês me perdoem a pose. Agora, boa sorte a você da escolha número 2, vela em azul. As de paus, o louco. Princesa de copas, 6 de ouros e o nosso 2 de paus. Finanças e o sol. O que vem aqui ajudando, favorecendo você é muita vitalidade, é paixão. As de paus. Aqui é interessante, né? Para alguns é uma paixão, depende, né? Você pode conhecer uma pessoa e saber se o que vai favorecer vocês ter um relacionamento no futuro. Isso está significando que vocês vão se apaixonar no futuro, tá bom? Aqui pode ser uma reconciliação, o reapaixonar, né? O revitalizar outra vez um relacionamento, tá bom? O que faz aqui, vai aqui contra vocês um pouco? Paixão. É interessante que eu sinto na pessoa um pouco de imaturidade e ao mesmo tempo uma certa falta, como se fosse uma falta de alegria, uma falta de saber se divertir ou partilhar assim alegria entre vocês. É uma paixão ahn, muito séria, vamos dizer assim, não é?
Mas em alguns âmbitos da vida, essa pessoa é imatura. É como quem não sabe brincar, vamos dizer assim, entende? Então aquele sério, ah, o sério imaturo. Talvez como quem julgue muitos outros, mas não gosta de ser julgado, tá? Não gosta da brincadeira quando a brincadeira vira ao contrário, e é a imaturidade. É isso que dificulta aqui um pouco vocês. Então existe paixão, mas é imaturidade. O caminho precisa de copas. Precisa de copas no caminho, no lado de favorecer, é como quem traz jovialidade para o relacionamento. Uhum. Sinto que essa pessoa, às vezes, querendo julgar você um pouco, assim, entende? Ah, deixa eu ver. Como quem gosta, né, de momentos alegres com você, mas de repente começa a criticar, como quem dizer que você deveria ser mais madura e o maduro. E na verdade é ele, é um pode ter sido aqui, sabe, gente, é assim uma família muito rígida e pode ter passado assim uns processos assim familiares, infância, adolescência, né? Uns processos um pouco difíceis que não estão assim ah, curados. Falta de liberdade na infância, não é? Que levaram essa pessoa a ter essa duplicidade na maneira que vê as pessoas. Então, como é que diz? É como se ela criticasse aquilo pelo qual ela se apaixona, como uma defesa, e ela sabe, ou ela pensa, não é? Que ela apaixona-se pela maneira de ser de pessoas que ela não se sente à vontade com ela própria. Como, por exemplo, ela olha para você, você vê uma pessoa alegre e dinâmica e ela não consegue ser. Então a sua alegria contagia, completa um lado dele, completa, mas ao mesmo tempo ele tem um certo, vamos dizer assim, uma certa inquietude por não ter ou por ter uma certa incapacidade em não poder ser assim como você. Então critica. Então tem duas faces aqui dessa moeda: o completar e o não conseguir se igualar. Esse tipo de relacionamento, caso você quer que dê certo, é muito difícil dar certo se essa pessoa não assumir e procurar uma ajuda para um processo de cura nesses processos de infância, juventude, o qual ela passou, e um certo critério de julgamento, né? Onde, em algumas coisas, ela ainda gostaria, inconscientemente, de vivenciar uma infância, uma adolescência mais livre, então não consegue se amadurecer em alguns planos da vida. Por exemplo, talvez um certo comprometimento nas finanças. Você vai ver muita gente, por exemplo, de sucesso que de repente perde tudo, depois ganha outra vez e perde tudo. Isso como exemplo. O que eu quero dizer com isso? Não, nem sempre quer dizer essa maturidade que significa incapacidade de ganhar dinheiro. Muitas vezes significa quando tem, joga fora, desperdiça, depois vai correr atrás outra vez, depois desperdiça. Entende? É como um looping por causa de um ciclo incompleto na infância, na juventude, lá atrás. Então essa pessoa precisa desse processo de cura para curar esse veja aqui um pouco aqui é uma certa leitura de gostar, mas ao mesmo tempo
É uma leitura de ter um certo ciúme pela sua maneira de ser e não conseguir ser. Pode se sentir um pouco ridículo ele próprio estar numa festa dançando às vezes. Entende? Então critica, mas gosta de ver outras pessoas dançando. Gostaria de fazer igual, mas esconde. Entende? Então é um processo de imaturidade, né, que foi de alguma maneira implantada por um certo sufocar que passou pelo passado, tá bom? Aqui alguns desses personagens, eles ganham muito e perdem, ganham e perdem, como eu falei. Outros se contentam com muito pouco, entende? Ah, qualquer coisinha ganha, não se valorizam, né? Essa imaturidade no seu valor. Tudo vem um processo aqui do passado, tá bom? José, o que fazer? Processo de cura. Tem cura? Tem, ó. Essa pessoa tem a capacidade dela ao se assumir e ela poder, não importa a idade, mas poder ser uma pessoa feliz, uma pessoa que vai dançar sem nenhuma, né, um exemplo, sem nenhum preconceito com ele próprio, nem com os outros, né? Com os outros por quê que tinha? Porque era uma autodefesa, ok? Aqui passa pelo dois de paus. Bom, o dois de paus está falando aqui algo assim inovador, algo assim essa para alguns de vocês pode ser aqui um pensar nesta leitura. Como é que eu não tinha assim olhado por esse prisma? Achava que ele era assim, ou que não era, ou até nem tinha reparado em certas coisas. Enfim, não importa. Mas é uma nova visão sobre essa pessoa, essa nova leitura. O que me leva aqui a crer que muitos de vocês vão poder, né, falar com esta pessoa no momento oportuno, no momento de reconciliação, no momento que é alguém que vocês estão conhecendo, não importa, mas vai ter uma oportunidade, né, de vocês poderem falar sobre isso, ok? Para quem já assistiu a leitura número um, este processo de cura não é igual, não basta a leitura. Esta pessoa tem que assumir que tem esse tipo de atitude, esse tipo de problema, ok? Só aí. E precisa aqui de revigorar-se. Alguns precisam de um profissional, alguns basta deixar esta criança interior, né? Que é interessante falar que é uma pessoa imatura, mas é uma pessoa imatura, na verdade, porque nunca vivenciou esse lado da infância, ou esqueceu-se que já foi criança. Quando ele vivenciar, ele amadurece, porque é um pouco difícil, talvez, de compreender, explicar, mas é aquilo que não foi vivido. Ele pode viver o lado criança, o lado alegre, o lado infantil, e ao mesmo tempo amadurecer outros propósitos de vida, valorizar mais o seu trabalho, o seu dom, enfim, né? Eu sinto aqui, para alguns, tem um problema aqui com o dinheiro, né? Rejeitam de alguma maneira. Uns desperdiçam, outros valorizam pouco o seu trabalho, outros não se empenham, que é a mente dessas pessoas dizendo que elas não têm merecimento. E vem lá, como eu falei, lá do passado delas, que tem que ser curado. Isso aqui, e o processo de cura? Pode vir, José? Pode, vai haver diálogo entre vocês. E alguns de vocês precisam de um profissional, alguns de vocês, ela assumindo, basta Princesa de Copas e o Louco. Reviver uma aventura, reviver momentos alegres, esta pessoa se entregar de corpo e alma, no falar, no viver, na sensualidade, no prazer, na dedicação, no amadurecimento. Que esse processo de cura, ele próprio se auto-regenera. Ok? Espero que tenha dado para vocês compreenderem. Gratidão, boa sorte a você então da leitura número 2. E vamos então à leitura número 3, Velinha Amarela.
Três de espadas, roda da fortuna, seis de paus, o carro, as de ouros, monge ou freira e aliança. Opa! Ok, o que favorece aqui? O que está favorecendo? Bom, o que favorece é que essa pessoa, ela, de alguma maneira, está sofrendo para você. Se for uma leitura aqui de reconciliação, não é? Tá uma ótima leitura, né? Principalmente, tá bom? Ou até um casal que passou por alguma zanga. Essa pessoa tá sofrendo, ok? Tá se até talvez autocastigando de alguma maneira, né? O que não favorece. O destino não estava favorecendo. Pode ser algo assim, não foi um acontecimento ou não foi o tempo certo aqui de de vocês se unirem fortemente, não é? Algo aqui do destino, uma contrariedade que não está favorecendo vocês neste momento, tá bom? Mas há uma dor e essa dor vem do que favorece. Então ela é uma pessoa que está sofrendo ou irá sofrer por você pelas atitudes, ok? No caminho nós temos o nosso sete de ouro, desculpa, o nosso nove de ouros. Vai haver aqui um equilíbrio. Esta pessoa, ela pode ter passado por uma dificuldade, por exemplo, financeira, não é? Ou um equilíbrio assim sentimental, equilíbrio da vida em geral. Então, o destino trouxe aqui um afastar, um remoer aqui qualquer coisa que não favoreceu algum momento para vocês. Mas o que eu vejo aqui é que está no destino as mudanças, o favorecimento. Aqui acredito que seja uma pessoa que seja que deseje conforto, sucesso no futuro. Entende? Pessoa que traz ambição. Eu acho que essa ambição vai dar resultado. Talvez, como eu disse, né, uma fase onde ela deu muita atenção ao seu lado mais material, carreira, negócio, qualquer coisa. Mas que era necessário perante aqui essa característica dessa pessoa lutar, correr pela vida, ok? Mas o sucesso vem, a união vem a aliança entre vocês. Monja Freira. Aqui, gente, Monja Freira, eu acho que está fazendo aqui uma ponte de ligação, aliança, carro e Monja Freira. Pessoa que é um casamento. Até nisso, talvez, dá-me aqui entender para alguns aqui, que seja também um pouco de um desejo, talvez seu, da outra pessoa, dos dois, entende? De ser um casamento, né? Não só uma união. Claro, vocês podem namorar, viver juntos, depois casar, mas vem aqui no futuro para muitos de vocês um casamento, tá bom? Para você pode ser um desejo, para outra pode ser até um certo motivo, vamos dizer assim, de ostentação, fazer uma festa de casamento. Pode ser, entende? Não vamos olhar isso como algo negativo, né? É um casamento, é uma união, é para ser feliz, é para ser sucesso. É isso que brilha, é isso que é o ponto forte aqui de vocês. É uma pessoa que, quando se compromete, compromete mesmo, tanto com o lado material, como com o lado amoroso, família, bens. As três leituras é muito interessante estas leituras que eu faço dos montinhos. Todas elas, normalmente, ou quase todas, não vou dizer que sejam realmente todas, mas quase traz um ponto em comum, né? E esta leitura também, que é um certo sentido nesta leitura, todas elas, na um muito mais intenso, né? Mas todas elas trouxeram um certo sentido de posse, um certo sentido de possessividade, uma certa ligação ao amor, pessoa, com um certo sentido de posse, de ser meu. Todas elas trouxeram um pouco para outra pessoa esse tipo de característica. Esta pessoa tem um pouco essa característica, só que virado assim, algo assim de sucesso, como casar com você, um casamento, uma festa, é assim um momento, né?
um mostrar esse sucesso também, não só material, mas um sucesso sentimental, um sucesso familiar. Tudo é uma conquista para essa pessoa, ok? Pessoal, da escolha número 3, gratidão, boa sorte. E gratidão e boa sorte a todos vocês que participaram desta leitura das escolhas. Gratidão e até a próxima.